Transmissão Paulista versus Taesa, qual das duas está mais atrativas no momento? Peguei duas ações aí de transmissão de energia da Bolsa de Valores. Vamos estar comparando elas aqui, vou estar mostrando quais aí está com menos endividada, gerando mais receita. Vamos literalmente aqui ver qual que está melhor no momento. E lembrando, não é recomendação de compra nem de venda, estamos apenas estudando aí as duas empresas. Primeiro, temos que entender aonde elas atuam, tá? Que seria na transmissão de energia. Hoje, a Bolsa de Valores possui ações de energia elétrica e dentro dessas ações, temos aí três tipos de segmento: as ações de geração, de transmissão e de distribuição de energia. Então, temos a de geração, que seria ali literalmente a geração de energia, né? As hidrelétricas, painéis solares. E esse modelo de negócio sofre bastante, né? Principalmente por causa de secas, então pode afetar aí diretamente o balanço da empresa. Temos também a distribuição de energia, que é a parte ali de distribuição final, né? Que vai para sua casa, que também pode sofrer bastante devido aí crises e as pessoas acabarem não pagando conta, ou até mesmo gatos, né? Então, afeta também diretamente o balanço da empresa. E temos transmissão de energia, que é onde a Taesa e a Transmissão Paulista atua, que o único objetivo deles é manter essas torres em pé, transmitindo energia por todo o Brasil. Então, eles não têm muitos gastos e com isso aí conseguem aumentar bastante o seu balanço, tendo grandes margens. Só de você estar investindo em empresas de transmissão, você já está eliminando aí praticamente 90% do seu risco, porque na Bolsa de Valores temos várias ações, e aí você já está investindo em uma ação perene, que é a ação de energia elétrica. Como eu sempre falo, não pode faltar energia, né, na casa de ninguém. E se você está investindo no setor de transmissão, você está eliminando mais ainda o risco, porque raramente sofre algum problema e tem aí a receita bem previsível. Mas agora vamos conhecer um pouco, tá? As duas. Aqui eu tenho a Transmissão Paulista. Hoje ela atua em 19 estados, tá? Muita gente acha que ela transmite somente para São Paulo, mas não. Ela é a maior, né, empresa privada aí da Bolsa de Energia Elétrica. 33% de toda a energia aí transmitida pelo Brasil é ela que transmite. 60% da região sudeste é ela que transmite. 94% aí de São Paulo. Ela tem 19 mil quilômetros de linhas de transmissão e as suas concessões, né, os seus contratos de transmissão, que é onde ela ganha o dinheiro, tem prazos aí de 2039 e 2047. Então, temos bastante receita aí para o longo prazo. Já a Taesa, ela é um pouco menor que a Transmissão Paulista, ela tem presença em 18 estados, ela possui 40 concessões, tá? Com prazos aí de 2030 até 2049, então também está bem tranquila aí em questão de receita. Como eu falei, ela é menor, né? Tem 14 mil linhas de transmissão, porém aí temos 11 mil em operação e 2 mil em construção. Então ela é um pouco menor aí, né? Que a Transmissão Paulista, mas tem 2 mil aí em construção, então ela está focando bastante aí no crescimento. Ela tem 3,5 bilhões aí em RAP, que é a receita anual permitida, que é a maneira que eles ganham dinheiro, e 11% aí do mercado de transmissão é da Taesa, tá? Vamos olhar aqui o lucro, tá? Primeiro tem a ISA-CETEP, uma empresa aí que tem um lucro que varia bastante, mas olhando aqui pelo menos os últimos anos, a gente pode ver um pequeno crescimento. E aí aqui de 2020 a 2022, que ela parou de pagar dividendos, teve alguns problemas, não cabe ao vídeo. Ela teve uma queda nos lucros, tá? Porém nada demais. Já olhando aqui a Taesa, foi uma empresa aí que foi crescendo regularmente aí os seus lucros. Chegou aqui em 2020 no pico, né, de lucro, 2021 também. E aí pagou aqueles dividendos extraordinários, todo mundo queria ter Taesa, todo mundo queria comprar. Porém, em 2022 o lucro caiu demais. E aí, o que aconteceu, se a gente olhar aqui diretamente nas cotações, a Taesa no último ano aí está caindo 11,63%, enquanto a ISA-CETEP também veio caindo, né? Porque teve ali a falta de dividendos. Porém, se a gente olhar aqui, em 2023, do nada ela deu um boom para cima. E aí a gente vai entender por que, tá? Ela está se recuperando aí dessa queda. Será que mudou de patamar? Será que a empresa mudou? Vamos entender, tá? E um dos primeiros motivos para essa grande alta é que o lucro líquido cresceu 172% no primeiro trimestre de 2023. Aqui em 2022, no primeiro trimestre, ela lucrou somente aí 112 milhões. E aí foi passando, né? E aí foi gerando receita líquida, tiveram alguns custos, resultados financeiros, equivalência patrimonial, receitas de despesas operacionais. E aí o lucro acabou crescendo, tá? Ela conseguiu aí transmitir mais energia, ter melhores contratos. E aí o lucro foi crescendo, tá? E chegou no patamar de 306 milhões no primeiro trimestre de 2022. Então, em um ano aí, comparando tri por tri, cresceu 172% e o mercado animou bastante. E aí as cotações, como vocês viram ali, começou a subir. Já olhando para a Taesa,
aconteceu o contrário, olhando aqui o primeiro trimestre de 2022, ela lucrou aí, arredondando 560 milhões, porém o lucro veio caindo, tá? Foi tendo mais despesas, menos resultado financeiro, e aí o lucro despencou, tá? Para 386 milhões, uma queda aí de 31% no lucro. E olhando a parte de dívidas, a dívida da Isacetep chegou ali a 4 vezes o dívida líquida sobre EBITDA no segundo trimestre de 2022. Porém, desse tempo para cá, eles vieram amortizando a sua dívida, e aí chegamos aí numa dívida líquida sobre EBITDA de 2,74 vezes. Ficou um pouco mais atrativo, um pouco mais tranquilo, né? Porque muitos investidores gostam de uma dívida líquida menor que 3. Então aqui 4,19, 3,26 era um pouco preocupante, porém ela começou aí a amortizar a dívida e chegou aí num patamar mais confortável, né? 2,74 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Já olhando a Taesa, aconteceu o contrário. Ela veio amortizando a dívida, veio diminuindo aí, desceu 0,2 pontos, porém, no primeiro trimestre de 2023, subiu de novo a dívida líquida sobre EBITDA para 3,9 vezes, e aí fica um pouco arriscado, né? Como eu falei, abaixo de 3 é mais tranquilo, então tá quase no patamar de 4, né? E eles têm um perfil de amortização para estar amortizando tudo até 2044, então a empresa vai seguir bem endividada, e como todo mundo sabe, empresa com dívida acabar afetando aí diretamente o dividendo, que é o que a gente gosta. Nos últimos dias aí, veio tudo dando certo para a Isacetep, veio se recuperando, conseguiu mais lucro, diminuiu a sua dívida, enquanto a Taesa aconteceu exatamente o contrário, teve queda no lucro, aumentou a sua dívida, e aí acabou afetando diretamente, né, as duas empresas. Agora, olhando aqui a parte de dividendos, a Isacetep sempre pagou aí poucos dividendos, já chegou a pagar aqui 18% em 2018, em 2021, 14,76%, mas é porque eles nunca tiveram uma política sólida de dividendos, nunca definiram um payout, então sempre ficou essa bagunça, e aí as pessoas gostam bastante de dividendo, e quando vê uma empresa bagunçada assim, em questão de dividendos, acaba evitando, né? Já a Taesa, considerada a melhor pagadora de dividendos aí dos últimos anos, não tem nem o que falar, uma média de 11% de dividendos, o mínimo foi em 2019, foi 6%, que ainda está excelente, já chegou a pagar 14%, 10%, 12%, 13%, 2014 pagou aí 15%. Então, excelente pagadora nos últimos anos, não tivemos muito problemas com isso. Porém, talvez esse excesso de pagamentos aí esqueceram da dívida e aí a dívida acabou subindo, né? Agora, falando sobre dividendos futuros, a Taesa já é claro aí que ela não vai voltar a ser essa excelente pagadora de dividendos, tá? Claro, ela vai se manter ali na faixa de 10%, talvez 9%, mas não vai chegar a pagar aí 14%, 15, 17 ou 18, igual a gente viu aí alguns dias atrás, né? Isso se dá porque o payout aí dela vem caindo bastante. Se a gente olhar de 2006 até 2017, o payout sempre foi acima de 90%. Então, 90% do lucro da empresa vinha em forma de dividendos para a gente. Olha só, 95%, 100%, 87%, 91%, 94%. Então, sempre foi aí uma grande pagadora de dividendos. Só que de um tempo para cá veio caindo esse payout, chegou aí a 60%, tá subindo de novo, mas como a dívida aí tá bem elevada, eles vão ter que separar um dinheirinho aí para estar amortizando essa dívida. Então eu acredito que o payout aí deva cair. E aí, consequentemente, vai estar afetando o dividendo no nosso bolso. Já a Isacetep, peguei esse documento aqui. Todos esses documentos que eu estou mostrando para vocês, eu peguei no RI de cada empresa, tá? Na relação com investidores. Eles postaram esse documento que mostra aí o futuro da Isacetep. Então eles querem focar em crescimento, querem aumentar as linhas de transmissão, forte geração de caixa, aumentando aí as margens, inovação, dividendos, e aqui bem interessante, ó, prática de payout mínimo de 75%, muito interessante, o mínimo, tá? 75%, disciplina aí na execução de capex, eficiência operacional, rentabilidade para aumentar aí o lucro e investment grade, né? Que é o AAA, né? Empresas AAA. E como eu mostrei ali, 75% de payout seria o maior payout já definido por ela, pelo menos nos últimos anos, de 2019 até 2022. O máximo foi aí 65% de payout. Como eu falei, tinha uma política bem bagunçada, hein? Então como vocês podem ver, tinha ano que não pagava, tinha ano que pagava muito, corrigia, pagava, e aí 2022 parou de pagar. Então agora, com esse payout mínimo de 75%, a gente pode ver aí grandes dividendos da transmissão paulista aí chegando. E para finalizar o vídeo, vamos comparar as duas aqui de frente, né? Os indicadores. De PL, a Isacetep ganha, tá? 6,5 vezes o seu lucro, a Taesa 8 vezes.
Então a TRPL está mais barata. P sobre VP, e aqui afeta bastante, olha só, 0,95 P sobre VP da ISA-CTEP. Se você estiver comprando hoje, você está pagando com desconto, tá? Enquanto a Taesa 1,91, um pouco elevado. Dividend yield, a Taesa leve, tá? Mas como eu falei para vocês, a ISA-CTEP vem voltar a pagar dividendos, então essa foto aqui no futuro deva reverter, tá? A parte de margens, não tem muito o que falar, a Taesa sempre vai ganhar, tá? Na parte de margens, porque a ISA-CTEP, ela é transmissora sim, porém ela tem outros tipos de negócio, é um pezinho em geração, um pezinho em distribuição, e aí afeta diretamente as margens, mas não deixa de ser margens excelentes, 40% de margem líquida, 60% de margem EBITDA, já está excelente. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, ISA-CTEP bem controlado, 40% do seu patrimônio é o tamanho da dívida, já a Taesa, a dívida é maior que o patrimônio, então é um pouco aí preocupante, e a dívida líquida sobre EBITDA que eu mostrei para vocês, ISA-CTEP 2 vezes, muito bom, tá? Em 2 anos pagaria sua dívida. E Taesa 4,3, mais que o dobro aí da ISA-CTEP para estar pagando a sua dívida. O ROI, a mesma coisa que eu falei, como a Taesa é 100% transmissão, vai ter mais margem, né? Então ROI de 23%, excelente. Mas um ROI de 14 não deixa de ser ruim, tá? 14% tá muito bom. E a parte de crescimento de receita e lucro, a ISA-CTEP vem ganhando 12% em receita, 6% em lucro, mas a Taesa também está excelente, tá? 9%, 3,5%, o importante é estar crescendo. Agora o meu veredito final, eu acho que a ISA-CTEP sim, está um pouco mais atrativa no momento. A Taesa, eu acabei até diminuindo o meu preço teto para R$ 35,00, não acredito que ela está tão atrativa assim a esses múltiplos. Eu tenho Taesa, tá? Não tenho transmissão paulista. No momento, não vou estar comprando Taesa, vou estar só olhando, colhendo dividendo, reinvestindo. Se ela voltar aí a ficar mais atrativa, der aí uma folgada nessa dívida, aí sim eu volto a investir. E se a transmissão paulista aí despencar do dia para noite, com certeza eu vou aportar. Mas lembrem, é isso que eu tô fazendo, tá? Cabe a você estudar e entender o que é melhor para você. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal. Falta 200 inscritos aí para 6.000. Deixa o like no vídeo. Se você quer apoiar o canal, quer que ele continue, clique no botão Seja Membro. Você sendo membro aí vai já estar ajudando bastante o canal, tá? E em troca, tô sempre postando aqui alguma coisinha na comunidade. E sempre que sair um vídeo analisando carteira dos inscritos, eu dou preferência para a carteira dos membros, fazendo uma análise aí mais técnica. Me segue também no Instagram, o link tá aí na descrição, tá? Se você quiser mandar uma mensagem lá, pode ficar à vontade. Se esse vídeo também ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Valeu!